Recebemos neste Now às 7 o Major-General Isidro de Moraes Pereira. Estávamos a ver, Sr. Major-General, muito boa tarde. Estávamos a ver aqui estas declarações. Já lá vamos. Já vamos olhar para estas questões dos Estados Unidos, que naturalmente também motivam muita preocupação na sua análise. Vamos começar com a questão da Rússia. Nas últimas horas atacou a Ucrânia, sem surpresas, de resto daquilo que tem acontecido nos últimos tempos, com mísseis fabricados em 2026, já este ano. Sim, não propriamente esta noite, mas em noites anteriores. Em noites anteriores, sim, nas últimas horas, sim. Verificou-se que a Rússia, e quem é que verifica isto? Os peritos forenses, quer dizer, há peritos forenses que, depois das explosões, depois dos ataques, muitas vezes vão verificar os restos, as partes que restam dos mísseis que explodiram e dos drones, para verificar se há diferentes tecnologias, e depararam-se com esta constatação, é que há mísseis, designadamente o KH-101, que é um míssil de cruzeiro muitíssimo utilizado ao longo destes últimos 4 anos, e já estão a ser utilizados mísseis produzidos já com um lote de fabrico de 2026. Para além disto, também mísseis que são evolução do KH-122, do KH-22, agora o KH-32, e adaptações de um míssil S-400, que é um míssil que foi concebido para interceptar outros mísseis, um míssil antiaéreo. Portanto, isto significa, por um lado, há duas leituras que podemos fazer de imediato, é que a Ucrânia não tem um estoque tão grande de mísseis quanto se poderia pensar. E que, naturalmente, ainda, pese embora as sanções económicas e tecnológicas, mesmo assim a Rússia ainda continua a ter acesso por rotas alternativas, por países terceiros, acesso à tecnologia ocidental, designadamente chips eletrónicos, que permitem fabricar este tipo de mísseis. Portanto, é isto que está a acontecer, mas é um facto, e voltando ao KH-101, que é um míssil de cruzeiro de grandes dimensões, que tem sido profusamente utilizado ao longo destes 4 anos, mísseis, ainda só vamos no primeiro mês. É verdade, e ainda não chegámos ao fim do primeiro mês. E já há mísseis que foram fabricados este ano. Portanto, o que significa, pelo menos nestas categorias de mísseis que eu referi, a Rússia não tem estoques, está com dificuldade em repor estoques. Esta é a conclusão a que devemos chegar. Isso pode ser também uma mensagem importante para o lado ucraniano. É uma mensagem importante para o lado ucraniano, porque nós sabemos que o lado ucraniano se tem debatido com grandes dificuldades em interceptar, sobretudo, mísseis balísticos, porque tem carência de interceptores. Fundamentalmente interceptores de fabrico norte-americano, da Lockheed Martin, que são utilizados nos sistemas Patriot e que são absolutamente imprescindíveis para interceptar esse tipo de mísseis. Nos últimos dias soubemos que Donald Trump e o Pentágono terá dado ordem para fornecer, através do programa Puro, sendo os europeus a pagar, é preciso dizê-lo, cerca de 100 mísseis, o que já não é mau. 100 mísseis em termos, a nível operacional, dá para quanto tempo? 100 interceptores. Vamos lá ver, a Rússia não ataca todos os dias com mísseis balísticos. Ataca uma média de uma vez por semana, utiliza mísseis balísticos, e a quantidade é uma quantidade que anda entre os 10 a 12 de cada vez, de cada ataque. Balísticos. Sim. Portanto, e estes mísseis carecem naturalmente desses 100 interceptores. Certo. Portanto, fazendo umas contas, poderia dar para 2 mesinhos e meio, para defender as principais cidades ucranianas. Para os outros mísseis, estamos a assistir a um grande esforço por parte da Noruega, por parte da Alemanha e por parte de outros países europeus, que fornecem os interceptores para os sistemas NASAMS e para os sistemas IRIS-T. Portanto, estes interceptores, grande parte deles, embora o sistema NASAMS seja de fabrico norueguês e norte-americano, a Kongsberg norueguesa também produz estes interceptores. E os interceptores para os IRIS-T são de fabrico alemão. Também por parte destes 2 países tem havido um grande esforço para fornecer à Ucrânia uma quantidade de interceptores que lhe permita à Ucrânia, portanto, já que estes mísseis, estes segundos que eu estou a falar, são altamente eficazes contra mísseis de cruzeiro e contra drones e contra o tipo de ameaças aéreas. Mas as forças ucranianas, concretamente a defesa aérea ucraniana, também têm agido nestes últimos dias. Tem agido. Por exemplo, esta noite, dos 165 drones, só 24 conseguiram passar as malhas e atingiram 11 locais. Quer dizer, quando eu digo só, vamos lá ver,
ainda são muitos. Dada a proporção, não é? Dada a Claro que proporção. De qualquer maneira, esta noite a Ucrânia foi fustigada apenas com drones. Mas os drones hoje em dia já não são os drones daqui a 1 ano ou 2 anos atrás. Certo. Estes drones, muitos deles Muito sofisticados já são mais sofisticados, já transportam cargas próximas dos 100 kg de explosivos. Muitos deles já são movidos a motores a jato e já não são movidos a motores a hélice, são cada vez mais difíceis de interceptar e têm uma letalidade cada vez maior. Portanto, a Ucrânia precisa, e o seu presidente tem-no dito, tem solicitado ao Ocidente, principalmente nesta altura em que na Ucrânia as temperaturas são extraordinariamente baixas e estes ataques desabridos contra as infraestruturas energéticas e as infraestruturas que geram o calor e que distribuem esse calor pelos lares ucranianos têm sido verdadeiramente atroz, tem sido uma calamidade. E por isso uma arma de guerra também. Tem sido utilizado como uma arma de guerra, quando não devia ser, porque o ataque propositado a este tipo de instalações, fazendo privar as suas populações daquilo que elas tão necessitam, configura um crime de guerra. É um atentado contra o direito internacional humanitário. Sim. É preciso não esquecer. Sim, mas a Rússia planeia intensificar ofensivas e permita-me juntar aqui estes dois temas. É numa altura em que estamos cada vez mais perto deste acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia e numa altura em que a Ucrânia cada vez mais necessita destas garantias de segurança. Bom, a Ucrânia, vamos pelas palavras do seu presidente, disse que o pacote, o documento, que ele até se refere, que é um documento relativamente extenso, entre 15 a 16 páginas, está praticamente pronto e merece a concordância, inclusivamente da Ucrânia. A Ucrânia está pronta para fazer aprovar este documento no seu Parlamento, na Verkhovna Rada. Tem que ser ratificado. Tem que ser ratificado. E Zelensky exige aos outros países, aos países que fornecem essas garantias de segurança, que façam o mesmo para que tenha força de lei. Exatamente. Um tratado internacional ratificado no Parlamento tem praticamente o valor da lei fundamental dos países, ou seja, da Constituição. Portanto, só assim é que Zelensky se confiará nesse tipo de garantias de segurança. Bom, vamos a uma das questões. A questão das garantias de segurança e em que estado estamos. Bom, hoje fomos surpreendidos pelo Executivo norte-americano a dizer que, o documento está pronto, mas nós só assinaremos se a Ucrânia manifestar boa vontade e ceder os tais 20% do Donetsk. Portanto, não é o 20% da Ucrânia, são 20% do Oblast de Donetsk. As áreas que estão ocupadas agora pelos russos, não é? São 20% do Oblast de Donetsk e são cerca de 2 a 3% de Lugansk, que é o que falta. Sim. Portanto, isto é uma chantagem absolutamente inconcebível, inaceitável. O que está a fazer Donald Trump e o Executivo norte-americano é a forçar a paz. A forçar a paz, a colocar a pressão do lado do ofendido. Porquê? O ofendido tem que ser castigado só porque se quer defender, só porque se defendeu. Portanto, isto é algo absolutamente inaceitável, aquilo que está a acontecer. E a segunda parte, e não se ficaram só por aí, até foram mais longe. Bom, se a Ucrânia concordar, vamos ter paz e até prometemos fornecer mais material de guerra ao exército de tempo de paz ucraniano. Mas Zelensky não vai concordar com isso, não é? Para que ele se possa defender numa eventual segundo ataque da Rússia. É evidente que a Ucrânia não pode concordar com isto. E a Rússia sabe que a Ucrânia não vai concordar com isto, até porque estamos a ver agora o mapa, julgo que os seus telespectadores conseguem ver perfeitamente. Estamos a ver ali o mapa da frente leste. Exatamente, é toda esta região que estava a falar. A parte mais a norte. Sim. Trata-se exatamente da área do Donetsk que não está ocupada, que são um pouco mais que 20% do Oblast de Donetsk. E as duas principais urbes, que ainda estão em mãos ucranianas, e ainda estarão por muito tempo, é Kramatorsk e Slaviansk. Ora bom, desde que a Ucrânia abandonou uma outra cidade mais a leste, próxima destas duas, mais pequena, chamada Siversky, o que é que aconteceu? Tem-se verificado, isto são militares, é o porta-voz do 11º Corpo de Exército ucraniano, que vem dizer, atenção que a Rússia está a reunir tropas, está a constituir bases de ataque e aquilo que se crê é que poderá desferir um ataque com grande intensidade na tentativa de conquistar Slaviansk e Kramatorsk. Porquê?
porque também a Rússia não acredita que a Ucrânia vá entregar de mão beijada, mesmo através desta chantagem absolutamente inaceitável por parte de Donald Trump. Quer dizer, só falta a Donald Trump, no dia em que conseguir que a Ucrânia assine um acordo e que ceda estes territórios, só falta fazer o que fez Chamberlain em 1938, ao chegar a Londres, a assinar com os papéis: temos aqui a paz, não vai haver guerra. Bom, passado 6 meses era a guerra em grande escala na Europa. Portanto, isto é um Chamberlain 2.0. Vamos avançar. É inacreditável isto que está a acontecer. Absolutamente. Vamos avançar para outra declaração que eu gostava de saber se também acha inacreditável. O secretário-geral da NATO não apoia a ideia de ter um exército europeu. Vamos lá ver, o secretário-geral da NATO está, perdoa uma expressão, está a recolher os cacos e a colá-los. Está, digamos assim, a branquear a imagem de Donald Trump. Donald Trump passou semanas a fio, para não dizer meses, a ameaçar território soberano de um país europeu, de um aliado da NATO, de um aliado desde a fundação da própria NATO em 1949. Estou a falar da Dinamarca, estou a falar das ameaças lançadas sobre a Groenlândia. Portanto, isto é algo absolutamente inaceitável. É evidente que neste momento, face ao comportamento que Donald Trump tem revelado em termos de política externa, ele próprio e os documentos que tem aprovado, designadamente o documento de segurança aprovado em finais do ano passado e agora a estratégia de defesa do Pentágono, todos estes documentos mostram que os Estados Unidos estão a colocar a Europa em 3º ou 4º lugar. Portanto, é lógico que os europeus, neste momento, não têm garantias de que, se houver um problema sério na Europa, possam contar com os Estados Unidos, pelo menos estes Estados Unidos de Donald Trump. Portanto, é lícito que comecem a pensar em, não direi produzir um exército europeu, porque isso só faria sentido se a União Europeia fosse em vez de ser uma confederação, evoluísse politicamente no sentido de ser uma federação, estaríamos a falar de um exército europeu. Aqui o que os líderes europeus estão a tentar fazer é a ver de que forma é que podem constituir uma força europeia interoperável que seja capaz de poder defender-nos a todos. Isto faz todo sentido, porque neste momento não podemos contar com Donald Trump nem com os Estados Unidos. Temos de ser capazes de nos defender sozinhos, aliás, como Pete Hegseth e J.D. Vance têm dito. J.D. Vance, Pete Hegseth e o próprio presidente norte-americano têm que dizer: é tempo da Europa ser capaz de se defender sozinha. Nós estamos aqui, mas é tempo dos europeus serem capazes de se defender sozinhos. Porque carga d'água é que vem Marco Rutte dizer que não faz sentido pensar. É porque ele vem dizer: isto são duplicações desnecessárias, a NATO é fundamental. Até foi mais longe, até disse algo absolutamente inacreditável. Por isso é que também é inacreditável. Se algumas vezes pensam que a Europa é capaz de se defender sem os Estados Unidos, não pensem nisso, que isso é impossível. Não, não é impossível. É perfeitamente possível e mais. Eu creio que vai ser possível. Pode demorar algum tempo, mas vai ser. Claro. Estas palavras de Marco Rutte vão também ao encontro daquilo que o secretário-geral da NATO disse sobre o Ártico, que Donald Trump tem razão em relação à defesa. Vamos lá ver. Só que ele esqueceu-se de dizer quais são as ameaças que neste momento impendem sobre o Ártico. Vamos lá ver. Nós até julgo que temos uma imagem. Temos. Vamos já ver. Esse mapa do Ártico. Uma projeção ortogonal da região do Ártico, onde se vê todo este oceano glacial ártico. Exatamente. E vamos lá ver. É preciso especificar. Nós olhamos para estamos a ver perpendicular sobre o Polo Norte, sobre a região do Ártico. A região do Ártico é um mar gelado, é um oceano glacial, ou gelado. E o que é que nós vemos? Vemos fundamentalmente que as águas deste mar banham, principalmente no verão, não na altura do inverno, banham fundamentalmente costa da Rússia. 51% das costas do Oceano Glacial Ártico pertencem à Rússia. E depois o que é que temos? Temos ali, os Estados Unidos também são um país ribeirinho do Ártico, porquanto tem um estado que se designa Alasca, e depois temos o Canadá, e depois temos ali a Groenlândia, temos a Noruega, portanto, e temos aqui fundamentalmente estes países. O que é que está a acontecer no Ártico? Bom, prospecção de hidrocarbonetos, prospecção de metais raros. A utilização de rotas de navegação pelo Ártico permitem poupar entre 4.000 a 5.000 quilómetros
dos bens produzidos no Extremo Oriente, designadamente na China, no Vietnã, se transitarem pela rota do Ártico, que está aberta pouco tempo por ano e depende dos quebra-gelos russos. Por causa, exatamente, depende dos quebra-gelos russos. Mas Portanto, com as alterações climáticas tem uma realidade ora, diferente. Aí está, com as alterações climáticas, mas mesmo hoje, mesmo com as alterações climáticas, são necessários quebra-gelos. Naturalmente, claro que sim. Agora, há camadas mais o que Marco mais Rutte tem que densas, dizer é que se as convenções de Montego Bay, que regulam, ou no fundo, corporizam o direito dos mares, se elas deixarem de ser cumpridas, bom, poderemos ter ali uma ameaça. Se a Rússia começar a utilizar águas costeiras da Groenlândia ou águas costeiras do Canadá, mas se a Rússia está a utilizar a navegação nas suas águas costeiras, mesmo com os cravagelos, possibilitando centenas, para não dizer, não chega aos milhares, mas é quase 1 milhar de navios mercantes da China que já está a utilizar anualmente esta rota do Ártico. Portanto, agora, isto é uma ameaça em si mesmo? Bom, além disso, esqueceu-se de dizer que a Rússia, fundamentalmente antes de invadir em grande escala a Ucrânia, estava a militarizar o Ártico, estava a abrir bases militares ao longo de toda a sua orla costeira. Agora, aquela ideia de que há imensos submarinos, que há imensos navios de superfície junto à costa da Groenlândia é uma pura mentira. Isso não é rigorosamente verdade. O que é que veio Marco Rutte também aqui fazer? Ajudar o seu amigo Donald Trump. Esta simpatia especial de Marco Rutte, de tal maneira, eu acho que Marco Rutte chega a um ponto que fica cego. Quer dizer, ele sabe que o seu lugar na NATO ou eventualmente não é infinito este não tempo, é infinito, não é? E que poderá ser reconduzido e só será reconduzido se os Estados Unidos disserem que sim. Mas também não é preciso nem tanto ao mar nem tanto à terra. Se calhar olhar para estas questões com mais realismo seria bom para ele. Major-General Isidro de Moraes Pereira, obrigada pela presença neste Now às 7. Boa tarde. Obrigado eu.